ele aí. Boa noite, presidente. Boa noite, meu amigo. Tudo bom, Boa turma? noite, presidente Silva. Fala, meu amigo. Tudo jóia? Tudo sob controle. Melhor agora que você chegou. O presidente Danley Oliveira é o novo presidente do distrito de Souza, tá, pessoal? Eita, coisa boa. Ah, rapaz, Seja coisa bem-vindo, boa. presidente. Opa, boa noite. Boa noite, presidente. Seja Boa noite. bem-vindo. E aí, meu povo, como Obrigado vocês aí. estão aí? Tudo tranquilo por aí? Tá, Tudo tudo bom. bem, Tranquilo, Aldebir. Ah, maravilha. Eu tive Tudo que subir jóia. aqui para pegar o meu fonezinho aqui, só que a casa tem 3 andares. E estava lá no último. Aí, meu amigo, não tem condições. Já falei assim, para essa esposa, precisamos comprar uma casa térrea. Porque a gente está ficando velho, mas de subir escada, mas eu acho que uns 10 anos funciona. Depois disso, eu acho que não rola não, hein? Fora o cansaço, né? Tem as juntas, os joelhos, mas tem o cansaço também de subir e descer. Eu tô com problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. Tá muito novo ainda, Aldebir. São seus olhos. Não chore, são seus olhos, hein? Irmão Darley, então você é o novo presidente de Souzas. Opa, é isso mesmo. Parabéns, parabéns. Obrigado. E como que são as coisas por aí? Tá, estamos trabalhando bastante, né? Aqui no distrito aqui. Agora estamos focados agora no FSI, né? Levar esses jovens aí. Agora todo mundo aí para a missão, hein? Muito bem, presidente. É, Fala, presidente Silva. Animado aí para esse final de semana ou não? Opa, vamos que vamos, meu amigo. Já estou sem comer já desde segunda, pô. Oxa, a carnezinha Aquela de sol na carne. nata aqui já tá preparando. Só vai estar Amanhã amanhã à noite também, não? vou. Amanhã Jóia. vamos com o Alecó. Maravilha. Vai ser bom. E o Vai menino ser um Gabriel, privilégio. já Vocês tá vão tão ter ele aí quietinho, né? presencial, né, presidente Silva? É. Show de bola. Menino Gabriel, você tá tão quietinho aí? Você não é tão quietinho assim, não. O que que tá acontecendo? Eu estava concentrado aqui lendo umas mensagens. Ah, tava concentrada? Enquanto não começa, eu vou ler as mensagens para depois participar. Tá certo, tá certo. Gente, hoje aqui fez calor, hein? Em Curitiba. E desceu aqui um pouquinho aqui, 40 minutos daqui, 37 graus. Olha, me senti na Paraíba. Hoje o dia está quente aqui em João Pessoa. Durante o dia foi muito quente. Aí sempre tá quente, né? É. Mas sabe que o outro conselho que eu cuido é bem mais quente, que é Belém? É. Agora, Nossa! Aldebir, Campina Grande já é mais ameno, viu, a temperatura. Não, lá dá para ir de touca quase. Eu vi que é. Agora, Belém, meu amigo, é quente pra caramba. Eu fiz missão lá, né? Nossa, eu sofri pra caramba. Eu saí do Rio do Sul, 3, 4 graus abaixo de zero, passei lá sofrendo, né? 2 anos lá. Eu lembro que eu desci do avião e falei, nossa, essa turbina aqui é quente pra caramba, né? Aquela turbina ficou esquentando 2 anos, né? Que calor, hein? O irmão Marcos Guimarães anda onde? É Ala Malvinas. Malvinas. É Está minha em Campina ovelha. Grande Liberdade. É minha Isso, ovelha. Posso ver? Malvinas do presidente Silva. Presidente Silva, eu marquei um almoço com o Jorginho no sábado, né? Só que ele não vai poder, ele vai estar fazendo uma operação aí, fronteira, não sei as quantas. Ah, tá. Eu já ia perguntar ao senhor se teria essa possibilidade. Ah, mas eu já mandei aqui. Só que ele vai Show de- estar numa operação da fronteira com Pernambuco. Aí, Ah, tá certo, é.
vai prender alguns lá, então. Deixa ele lá, deixa ele tranquilo. Boa noite, irmãos. Boa Boa noite. noite, Ô, presidente presidente Costa. Hélio Costa, Olá. gostei dessa parede cor-de-rosa aí, hein? Coisa chique. É, a mulher. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa irmã, noite, tudo bem? Flaviano. E aí, como que estão as coisas aí por Natal? Saudade de vocês, hein? Pois é. Tá, tá tudo ótimo aqui. Aí você tá cuidando de que área agora, Debilre? João Pessoa, os coitados estão me aturando por mais um ano, né? E Belém. É uma bênção ter esse homem aqui, rapaz. Com certeza. Eu acho que não, hein? Eu acho que eles têm mais pecados. Vamos deixar esse cara aí só para atazanar eles aí, né? Mais um ano aí. Em abril agora eu recebo as minhas transferências, né? Vamos ver. Estou torcendo para ficar. Pô, se eu ficar os 5 anos aí, vai ser. Não, olha só. Geralmente, os 70 que preside o conselho não participa de nenhuma conferência destaca. Geralmente que eu digo assim, quase nunca. 0. Né? Eu já tive 3 vezes aí já. Eu fui na do Belo Ivo, já fui no presidente Silva. E Já foi na minha também, quando eu fui de desobrigado, lembra? Exatamente, isso que ia falar. Também é raro, quase 0 ou 70 responsável pelo conselho chamar o presidente do destaque para ele treinar. Mas é um Isso é uma privilégio, coisa- meu amigo. Você conseguiu esses privilégios aí. Eu falei para o presidente Lemos, olha, se você fizer coisa errada, eu te pego, hein? Porque eu que te escolhi. Então, tem que fazer certinho. Sinal que o senhor tem algum propósito para o senhor aqui no Nordeste, né? Tem que Pois ir é, direito. rapaz. Que Verdade, coisa, é né? verdade. Aldemir, falta 1 minuto, é o senhor das ordens aí que a gente inicia, tá bom? Você que comanda aí, Charles, se você achar que quer esperar mais uns 5 minutos, nós esperamos sem problema. Se quiser já começar, porque às vezes as pessoas estão na estrada aí, né? Claro É que são 20 verdade. horas, né? E aí já escurece às 5, né? Mas a gente está no trabalho ainda, então se quiser esperar mais uns 5 minutos, fique à vontade. Se quiser começar às 20, eu, como um bom descendente de suíço, eu não me atraso, então, Nem eu. né? Mas eu dou essa liberdade de atrasar uns 5 minutos. Hoje, né? Sister Nascimento. Além de ser missionária, é a especialista de Mossoró. Aldemir, acho que conhece Sister Nascimento. É, Douglas, Sister do Assuntos Nascimento. Públicos, está aqui também. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Douglas. Alexandre, do AES, está aqui conosco. Boa noite, Charles. Boa noite, Todos os pessoal. outros colegas e amigos aí que têm cargos no Comitê de Autossuficiência das Estacas. Que coisa boa. O presidente Santos está aí. Boa noite, Carlos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos do CASE. Aldebirra, teve aí domingo na capela, que eu estou passando alguns dias aqui em Barueri. Aí tá Só que eu não certo, pude hein? cumprimentar. Sério, você Saudade estava de lá? tu. Estava lá, só não consegui lhe Rapaz, cumprimentar. esse pessoal aí tá de olho em mim, hein? Tô ficando preocupado, hein? Eles vão sair daí só para me ver lá, hein? Tá vendo aí? Saudade de tu, Júlio. Abraço, presidente Marcos. Mandei uma mensagem aí. Bom lhe ver. Vincenzo do Benatti, do PEFA, está aqui conosco também. Missionários, bispos, conselheiros de estaca, especialistas. Muito bom. Em instantes iniciaremos, pessoal. Parabéns a todos que já entraram.
presidente Josivan Lopes está aí também, dentre outros que às vezes a gente não consegue. Vicenzo, você já está como co-host aí, tá bom? Alexandre, coloquei você como co-host também. Beleza, obrigado. Aí, os próprios Vicenzo e Alexandre, se vocês puderem também, alguém que esquece o microfone aberto, aí vocês podem dar uma mutada também, por gentileza, tá bom? Tranquilo. Tranquilo. Pessoal, quem puder abrir a câmera, nós agradecemos, mas não é obrigatório, tá bom? A gente vai começar daqui a 1 minuto. A Aldebir pediu para dar 5 minutos de tolerância, devido ao horário aí da noite do trabalho das pessoas. Então, daqui a 1 minuto, iniciaremos. Você comeu o quê? Comeu o quê na janta? Brócolis. Presidente Hélio, seu especialista já chegou aí? Estou procurando ele aqui. Ele vai fazer a primeira oração para nós. Eu vou verificar aqui, viu? Estou procurando ele aqui também. Oscar, você está por aí? Estou. Ótimo. Aldebir, podemos começar? Vai em frente. Ok. Pessoal, estamos muito felizes, sejam muito bem-vindos a esse encontro regional dos cases, dos CASES, dos Comitês de Autossuficiência das Estacas da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que são os conselhos de Natal e João Pessoa, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Essa reunião está sendo presidida pelo Elder Birrer, dos 70, eu estou dirigindo. Reconhecemos a presença do Elder Birrer, de membros das presidências de Estaca e distritos presentes aqui, Casal Santos do CRC de Natal, que é o centro de recursos da comunidade, tá bom? No Nordeste só temos um centro e fica em Natal. É um projeto da Igreja Piloto, tem 7 lugares e aqui no Nordeste a gente tem em Natal. Todos os especialistas de Estaca, distritos e alas presentes, os membros da presença da Sociedade do Socorro e Coro de Elders também, os bispos responsáveis pelo bem-estar e outros bispos que estão aqui, membros do Sumo Conselho responsável pela autossuficiência, diretor regional da ACE, o irmão Alexandre, está conosco também, diretores do CA, do Instituto João Pessoa, representantes do PEFOI no Brasil, que no caso aqui é o irmão Vicenzo, que ele é o representante, líderes do bem-estar e autossuficiência dos 2 conselhos, missionários de serviço da autossuficiência, PEFOI, casais do PRD presentes também, dos serviços familiares SUD, líderes de comunicação dos conselhos, PEFOI e todos os outros amigos que se encontram aqui. Nós iniciaremos a oração pelo irmão Oscar Gomes Tindô Neto, que ele é especialista de autossuficiência da Estaca Natal Brasil. Logo depois, o irmão Oscar
nós teremos uma mensagem inicial pelo presidente Hélio Costa, presidente da Estaca Natal Brasil. Posso fazer? Pode. Nosso amado Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por este dia, por nossa vida, por nossa família. Agradecemos também pelo teu evangelho em nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, participando deste evento. Pedimos a companhia do teu Espírito, pedimos também que perdoe os nossos pecados e as nossas fraquezas. Sabemos que somos imperfeitos e cheios de falha. Pedimos a companhia do teu Espírito para nos orientar e para também nos abrir nossas mentes para que possamos entender o que vamos aprender hoje aqui. Essa oração fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Presidente Costa. Amém. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer deixar essa mensagem com vocês. Eu vou direto ao assunto. Eu vou começar minha mensagem falando que em Doutrinas e Convênios 78:14, que diz assim: que a minha igreja permaneça independente acima de todas as outras criaturas sobre o mundo celeste. Eu queria me ater a essa palavra independente, e ela é uma palavra muito necessária hoje, né? Quando o Senhor diz que todas as coisas precisam são espirituais para Ele, né? Não há uma distinção entre o que é o material e o espiritual, mas todas têm um propósito e um objetivo em nossas vidas. Essa palavra independência, ela tem uma presença necessária em nossas vidas, porque nós vivemos num mundo competitivo, um mundo em que existe sempre oposição, né? E a gente é desafiado em todos os momentos. E eu gosto de pensar de que a autossuficiência, ela remete também à santificação. E aí eu faço essa pergunta, né, para a gente pensar de que forma a santificação, a autossuficiência, ela tem relação com a santificação. Aí, para responder essa pergunta, eu vou ler uma citação do Elder Mário Jerônimo, que diz o seguinte: tudo que temos procurado fazer é tornar nosso povo autossuficiente, pois quanto mais independente é uma pessoa, mais capaz de servir ela se torna, e quanto mais ela serve, maior a sua santificação. E aí me chamou a atenção esse pensamento sobre ser santificado, né? Que quanto mais independente, mais autossuficiente, mais próximo do Salvador eu vou me tornar. Eu vou ter mais essa capacidade de me aproximar de Cristo. E a característica de uma pessoa autossuficiente é uma pessoa que ela procura pensar de forma positiva, que ela procura fazer um pouco melhor a cada dia, porque todos nós temos algumas deficiências, limitações, né, e qualidades, né, mas quando nos propomos a fazer um pouco melhor a cada dia, nesse caminho da autossuficiência, né, e não parar, nós vamos conseguir alcançar um potencial, né, gradativo de crescimento. Esse é um assunto não só pessoal, né, mas familiar, né? E exige uma preparação adequada a cada dia. Tem uma citação muito conhecida de David L. McKay que diz o seguinte: devemos compreender que o privilégio de trabalhar é um dom, que o poder de trabalhar é uma bênção e que o amor ao trabalho é sucesso. Eu queria ressaltar 3 pontos sobre a importância do ensino e da autossuficiência, da responsabilidade de ensinarmos isso em nosso lar também, né, e na igreja, que uma delas é ensinar a importância de amar o trabalho, né? De procurar pensar de forma positiva como o trabalho pode nos ajudar a conquistar as coisas e nos ajudar a nos aproximar de Cristo.
E aí eu trago uma outra pergunta, né? Quantas vezes nós pensamos que algo, alguns relatos a gente aprende sobre isso até na nossa própria vida, né? Algumas coisas pareciam impossíveis, mas através do nosso trabalho e da nossa busca de conhecimento, elas se tornaram possíveis. E a busca da autossuficiência é um processo contínuo na nossa vida. O presidente Kimball ensinou certa vez: cremos no benefício do trabalho para nós próprios e nossos filhos. Deveríamos ensinar nossos filhos a trabalhar e eles deveriam aprender a compartilhar as responsabilidades domésticas. Devem ser encarregados de conservar da casa e casa limpa, de conservar a casa limpa e em ordem, mesmo que seja modesta. As crianças também podem ser encarregadas de cuidar de pequenas coisas. Então, sentir-se responsável por algo, né, desde pequenas coisas, elas são ensinadas desde criança, ao participar, ao partilhar juntos, né? E a gente precisa trabalhar isso no mundo de hoje mais que nunca, né? Trabalhar desde cedo em nosso lar esses princípios, né? Ao ensinar a desenvolver atitudes positivas, a importância de partilhar o trabalho e os benefícios que ele traz. Termino a minha mensagem prestando meu testemunho da importância de tornar-nos autossuficientes. Ele é um princípio celestial, né? É um princípio de crescimento e de conhecer mais o Salvador. E eu sei que ao buscarmos esse caminho, né, do conhecimento, do trabalho, o Senhor ele vai nos instruir, nos inspirar. Estas coisas compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, presidente. Amém. Pessoal, mantenham sempre, mas podem ter a liberdade de levantar a mãozinha ou falar, tá bom? Mantenham sempre fechado o áudio de vocês, mas podem perguntar alguma coisa, sem dúvida. Maravilhosa a mensagem do presidente Hélio. Eu peço para que vocês ficarem à vontade para fazer suas anotações, para receberem inspiração. Fiz algumas anotações do que o presidente Hélio falou aqui agora, para que vocês possam receber revelação pessoal para a vida de vocês e para o chamado de vocês também. Vai ficar gravado, depois a gente pode passar o link da gravação, e vocês podem até trabalhar em nível de estado e distrito com esse treinamento, tá bom? Eu enviarei também os slides para vocês nos grupos, e qualquer coisa podem pedir no privado também. Eu vou agora colocar o meu slide aqui agora, só um instante. Dá um sinal de legal aí, Marcos Guimarães, que eu estou vendo você aqui, se está vendo e projetando já. Ok, só maximizar aqui. Pessoal, após a fala e a mensagem do presidente Costa da Estaca Natal, eu vou passar para a minha parte agora, treinamento de supervisão do gerente. Depois nós temos mensagens subsequentes do irmão Vicenzo, da BOU Pathway, irmão Alexandre, da ACE, que é parceiro oficial da autossuficiência no Brasil, assim como outras empresas, também instituições. Logo após, nós teremos a última mensagem pelo Helder Birra, do Código dos 70, que nos privilegia por sua presença aqui. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês, nós já citamos no início e fazemos todos bem-vindos, e a última oração, logo após o Helder Birra, será feita pelo presidente Darley Oliveira, que é o novo presidente, chamado há pouco tempo, do distrito de Souza, que será uma futura estaca no sertão da Paraíba, distrito de Souza, Paraíba. Então, eu já vou começar aqui. Pessoal, só para vocês terem ideia, um agradecimento pelo ano passado, os índices nossos aqui, e isso é devido ao mérito de vocês, o esforço de vocês. As nossas estacas aqui, que são 15 unidades na Paraíba e Rio Grande do Norte, a gente teve essa bênção aí de ter essa adesão aí na Semana da Educação, onde das 15, 13 estacas participaram ou fizeram alguma ação. A gente tem muitas fotos, mas aí são só alguma amostra, né, dessa Semana de Educação na estaca. Algumas fizeram em conjunto, né, mas parabéns aí, porque isso ajuda muito os membros. A gente vê depois relato dos membros e de pessoas até de fora, e saíram batismos também dessas ações
que vocês se prontificaram a fazer e planejaram em suas unidades. E aqui também o Mãos que Ajudam do ano passado aqui da nossa região. E a gente teve uma adesão maior ainda do Mãos que Ajudam, onde 14 das estacas e distritos fizeram também. Foi um recorde no Brasil esses índices aqui da Paraíba e Rio Grande do Norte em relação à participação das estacas, tá bom? Então, a gente fica muito feliz com essa dedicação de vocês e o mérito vai todo para vocês. Eu estou aqui como suporte, pude estar presente em algumas delas, mas não consigo me dividir assim em tantas pessoas para estar em todas, mas vamos, esse ano, já fazer visita a outras que nós não fizemos. Pessoal, não se preocupem em estar copiando coisas do slide, o slide vai chegar para vocês, tá? Nós trabalhamos com indicadores, né? E é tanto que, por exemplo, uma estaca, uma aula, ela tem um relatório trimestral. Na autossuficiência, essas estacas têm também. Os seus especialistas sabem disso, os que estão presentes aqui. Eles, inclusive, respondem um relatório trimestral e tem alguns indicadores, se a estaca está ali ativa, fazendo algum grupo, né? Participando, fazendo algum serão, promovendo o pathway para que os alunos se matriculem. Nós temos indicadores voltados até para missionários retornados, indicadores aí dos grupos de autossuficiência funcionando. Então, é importante a gente fazer relatos e agir em relação a todo esse portfólio da autossuficiência que só vai contribuir com os membros da nossa igreja e até mesmo com pesquisadores, pessoas da comunidade, porque, por exemplo, poucas coisas um não membro não faria, que é tipo, por exemplo, o FPE, não dá para um não membro fazer, mas o resto, tudo ele pode fazer, inclusive o PEFOI, só para a gente ter uma ideia. Ele pode participar do English Connect, por exemplo, tá? Então, isso é uma abertura muito grande, tem conexão com a obra missionária também, porque você trazendo pessoas para participar de atividades da autossuficiência em suas alas, ramos e estacas, né? Você vai estar também contribuindo com isso em relação à obra missionária. É esse relatório aqui que a gente chama de saúde das estacas. É o relatório que a autossuficiência trabalha há alguns anos já. E aí eu vou pedir para Marcos Guimarães ler para nós, se der certo aí, Marcos. Talvez esteja pequeno, mas veja se você consegue. Algumas perguntinhas aí, ó. Só para a gente ir avaliando. Não é uma questão de cobrança, irmãos, mas ir avaliando se nossa estaca está acontecendo essas coisas. Olha só as perguntas aí. Marcos, tem como? Abra aí o seu áudio. Aí começa a ler do início. Isso, vamos lá. Há ou houve grupos BES acontecendo no trimestre? Que é bem-estar e autossuficiência. Essa sigla aí é para a gente decorar, viu, gente? Porque BES é nós na fita aí. Bem-estar e autossuficiência significa isso. Há ou houve grupos de BES iniciados no trimestre? Por exemplo, a gente está no trimestre, né? Início de março a gente começa a responder aí. Houve grupo que iniciou agora em janeiro, fevereiro ou março? Isso é interessante. É um relato importante. A maioria de nós aqui passou na investidura do templo e lembrem-se que lá tinha relatos. Aqui são relatos também, assim como a Allen está com o ramo, tem o relatório trimestral, por exemplo, né? Vamos lá. O case reuniu-se ao menos uma vez no trimestre? E pode ser virtual essa reunião do CASE ou CASE, que é o Comitê de Autossuficiência da Estaca ou Distrito. Mesmo distrito a gente chama de CASE ou CASE do mesmo jeito. Vamos lá, Marcos. Especialista de BES atuante? E temos muitos especialistas aqui, ó. Especialista de bem-estar e autossuficiência da estaca. Ele é atuante, ele faz alguma coisa acontecer, ele está preocupado, ele promove, ele motiva, né? Ele conversa com a presidência da estaca sobre fazer ações, etc. Vamos lá. Há ou houve outros serviços ofertados no trimestre? Pode continuar. CA da estaca, Biestaca funcionando, serviço sendo ofertado. Que é o Centro de Autossuficiência, né? E a gente pode funcionar por demandas. Às vezes não dá para um especialista abrir o CA todos os dias, mas ele pode abrir toda quarta-feira à noite e ter um canal, por exemplo, de demandas com os especialistas das unidades, das alas, e ao mesmo tempo com ele próprio. Ele pode dividir isso até mesmo passando-se ali pelas necessidades ali do Código de Elders, da Sociedade de Socorro, tá bom? Continuando. Há ou houve turmas de English Connect acontecendo no trimestre? Há ou houve alunos matriculados no Pathway? Quantidade de starts, colocações no trimestre?
Esses trimestre. starts podem ser considerados membros que estavam desempregados, no geral, né, que através do CA ajudou eles a ter um emprego, uma recolocação, ou até recursos que a gente consegue. O que seria um recurso? Seria um especialista falar com um especialista da estaca, ou até mesmo comigo, gerente de autossuficiência, para que determinada escola ou faculdade que ainda não tem um convênio com o Fundo Perpétuo de Educação, ter também. Olha que interessante. Ter a abertura para que essa escola também possa, através de seus cursos aprovados pelo gerente de autossuficiência, também fazer parte aí dos parceiros da igreja, no caso aqui na nossa região. Quantidade de matrículas SE1, SE2 realizadas no trimestre. E seria o English Connect 1 e 2, exatamente, Marcos. Pode continuar. Quantidade de classes de English Connect 1 e English Connect 2 iniciadas no trimestre. CASE foi treinado no trimestre. A gente vai ver hoje aqui, em relação ao caso, se ele foi treinado no trimestre, porque trimestralmente o nacional também faz treinamentos. O nosso é só 2 vezes por ano, o regional, mas o nacional faz treinamentos trimestrais, sempre com novidades, dando direcionamentos. Isso é muito importante que todas as estacas participem. A gente vê uma participação boa de nossas estacas, então continuem assim. Algum que, porventura, não esteja ainda muito assim fazendo, procure ver a possibilidade de participar desses encontros virtuais nacionais, tá bom? E as 2 últimas perguntas, Marcos. Total de membros adultos ativos desempregados no momento. É bom vocês saberem disso, com o coro, com a Sociedade de Socorro, com os bispados, né, de cada ala, e ali o especialista da estaca, ele junta de todas as alas e passa esse número aí de desempregados no trimestre, daquela determinada estaca. É respondido por estaca, tá bom, pessoal? E o último... Possui plano de bem-estar e autossuficiência? Exato. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre esse plano, que é bem simples e interessante, a gente ter um planejamento de tudo da autossuficiência durante o ano, tá bom? O foco da autossuficiência na área Brasil, pessoal, é isso aqui, ó, alinhado ali, Paulo Araújo é o gerente nacional, alinhado com a presença de área brasileira, educação para um emprego melhor, está acontecendo em algum momento na estaca, finanças pessoais, não tudo de uma vez, por isso que é bom planejamento. O próprio BAE, que a gente tem oportunidades, que é o Busca Acelerada de Emprego. Vamos supor que em determinada na estaca Natal Pajuçara tem um membro desempregado. Ele pode fazer a BAE, que é a Busca Acelerada de Emprego, que é ofertada virtualmente toda semana. Tá bom? É boa essa informação aí vocês notarem, para quem ainda não utilizou esse recurso. Resiliência emocional, promover grupos de resiliência, Minha Jornada, que é para missionários retornados. A mentoria pode ser escolhida uma pessoa que seja de mercado, para quando o missionário retornado chegar, além da presidência de destaque, os bispos, que é a parte espiritual, uma pessoa de mercado pode conversar com esses missionários. Caso não tenham, pode contar comigo, que eu farei essa mentoria para os missionários retornados, os que voltaram nos últimos 2 anos, tá bom? Mas a gente depois pode preparar alguém na estaca para ser esse mentor. Às vezes, um próprio presidente de estaca, ele tem essa capacidade, um bispo, de ser um mentor também, tá bom? Mas temos que fazer essa mentoria com os missionários retornados. Cursos de fortalecer a família, fortalecer o casamento, relacionamento conjugal, são muito importantes também. O English Connect, né? Por exemplo, para a gente fazer com que um aluno possa passar no teste do Pathway, às vezes precisamos plantar o English Connect. Ele vai servir, né, de várias maneiras para a pessoa desenvolver o inglês, mas ele já vai dando aquela preparação para que o aluno depois possa ingressar na faculdade de Sião da igreja, com tantas oportunidades aí de cursos, né, no Pathway, mas ele precisa ter um inglês pelo menos intermediário. O English Connect vai ajudar. Vejo muitas estacas e alas investindo nisso, então de parabéns, tá bom? O inglês, além de ir para a igreja, a gente sabe que para o mercado de trabalho é essencial. O PRD, essa sigla é outra que, na minha opinião, nós deveríamos ter na ponta da língua, né, que é o Programa de Recuperação de Dependências, ok? Que a gente pode estar instituindo aí na nossa unidade. E algumas estacas estão funcionando muito bem. E outras necessidades locais específicas que vocês podem pensar, ter inspiração e revelação de acordo com o chamado de vocês para colocar em prática nas alas. Qualquer dúvida, falem comigo também. Isso aqui, pessoal, é um quadro que ele mostra
a quantidade de missionários retornados nos últimos 2 anos de cada estaca. Vocês têm acesso a isso também. Qualquer coisa, peçam para o presidente da estaca de vocês dar acesso a vocês na intranet para líderes, e vocês poderão ver ali. Aqui a gente tem alguns indicadores interessantes sobre missionários de estaca. Se ele está estudando, olha só, ele voltou de missão. E aqui a gente vê... vamos pegar uma estaca aqui só para a gente ver. Não vamos comparar nenhuma estaca com a outra, é os números da sua estaca. Vamos pegar aqui, estaca Campina Grande Liberdade, por exemplo. Estão vendo aí? Tem 8 que retornaram ultimamente. Desses 8, 7 estão estudando. Olha que maravilha. 7 estão trabalhando. Está vendo? É lógico que o instituto vai ser importante, a recomendação vai ser importante. Isso aí é eclesiástico, tem líderes para cuidar disso. Inclusive, alguns estão presentes aqui, como bispos, presidentes de estaca. E o nosso indicador aqui da autossuficiência, o instituto, que é super importante, né? A gente está vendo aqui se ele está estudando, esse jovem que voltou da missão, e se ele também já está trabalhando. A gente sabe da importância do estudo e do trabalho, e a gente deve acompanhar isso. Uma responsabilidade aí de todos nós que fazemos parte do caso, é ajudar esses jovens com ações e ajudar, às vezes, até a dizer, olha, tem o Enem aqui, vamos conhecer aqui uma universidade, vamos fazer um teste vocacional, né? Todas as ações possíveis vão ajudar essa juventude aí a estarem estudando e trabalhando. Pessoal, para fazer aquele plano que eu mencionei antes, é meta da área, né, que todas as estacas e distritos tenham um plano de autossuficiência preenchidos. Eu vou ajudar vocês. Algumas estacas já fazem isso é uma bênção. A gente tem um índice maior de 60% das estacas que já fazem. As que não fazem ainda, no site da autossuficiência, tem como baixar. Eu vou pedir para que Giane, da estaca Ponta Negra, Natal Ponta Negra agora, fale da importância de ter esse plano da estaca e, ao mesmo tempo, se é fácil, Giane, fazer isso com o comitê. Giane, está me ouvindo? Estou sim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Uhum. Bom, ele não é um plano difícil, ele é bem fácil de se fazer. Aqui na Estaca Ponta Negra, nós nos reunimos no comitê já no início desse mês, o comitê inteiro. Conversamos sobre várias situações que estão acontecendo na estaca, e no próprio comitê a gente discutiu algumas ações que poderiam ser feitas. Então, o que é que eu fiz? Eu só coloquei essas ações no papel, né? Posso compartilhar aqui minha tela? Posso. Se eu colocar aqui você, veja se você consegue aí, mas eu posso colocar você, Giane. Ou então tu pode colocar se você tiver com ele aberto aí, tu pode colocar o meu plano aberto aí. Não, mas você pode. Eu vou colocar aqui você como co-host. Só um minuto. Aí você já coloca, fica mais rápido, eu ainda iria procurar. Tá. Giane, co-host. Pronto. Veja aí se você já consegue. Pronto, eu vou tirar o meu aqui para você colocar o seu, tá? Ok. Pronto, então o que é que fizemos? A gente só colocou quem é o responsável, inclusive até a reunião do CASE aqui a gente colocou, né? A reunião do CASE, que aconteceu dia 8 de janeiro, o responsável foi o presidente Oliveira, como, né? Isso foi presencial, foi a nível de estaca, com todo o comitê, e aqui um comentário simples, então, eu coloquei aqui exclusivo da estaca, né? Só do comitê. Uhum. Então, o que é que a gente discutiu? Que nós podíamos fazer alguns discursos e aproveitar algumas aulas para falar mais sobre autossuficiência, né? E aí, quem faria isso? Eu ficaria responsável. Mensalmente, eu ia agendar com os bispos uma data, o bispo ia me disponibilizar uma data para me dar um discurso na aula ou para dar uma aula, né? Substituir uma aula, para falar sobre autossuficiência. Seria como presencial, e o comentário, né, acordado na reunião do comitê para que os irmãos conheçam melhor a iniciativa de autossuficiência. Então, é bem simples. Aqui são os cursos. Eu coloquei resiliência emocional. Eu recebi um convite do Instituto para dar o curso de resiliência na sede do Instituto, então eu estou aguardando só a data. Eu coloquei aqui quando, aguardando a data, porque depende do diretor. Aí eu coloquei aqui a observação, ó, a convite do diretor, aguardando Giane, a vê data. se você amplia aí. Deixar maior? Isso. Melhor? Pronto. Melhorou.
Vamos abrir um de resiliência emocional, inclusive nossa especialista maravilhosa está aqui conosco assistindo esse treinamento, que é a Vânia Calazans. Ela vai iniciar dia 27 de janeiro. Como, né? Vai ser online, a nível de estaca. Aqui eu tinha colocado exclusivo para estaca, mas nosso querido Helder Santos, que também está aqui com a gente, né, do CRI, pediu que a gente deixasse aberto para a área de Natal. E aí a gente deixou aberto para a Pessoas de área de outras Natal. estacas podem participar em Natal, tá vendo? Coisa boa. Isso. A live aqui já apagou, mas depois eu posso dizer para vocês. A gente está promovendo, vai acontecer amanhã uma live sobre ansiedade e depressão, da normalidade ao transtorno, que vai ser com o psicólogo o Jesse Duarte, que ele é um psicólogo da igreja que a gente convidou, por uma necessidade que os próprios líderes da Cidade de Socorro passaram para mim, né? A quantidade de irmãs e de membros que estão precisando desse tipo de assunto, falar sobre esse tipo de assunto. Então, vai acontecer amanhã, online, e a gente publicou os cartazes. Aqui é o Cevada com RH, planejando 2023, que eu vou fazer também a nível de estaca, sábado agora, dia 28, também vai ser presencial na estaca. Enfim, e aqui foram todas as ações, são as ações que a gente foi planejando na reunião do caso, e eu só fiz organizar aqui, colocando um título, colocando um responsável, colocando uma data, como vai acontecer e algum comentário. Se alguém não conseguir baixar no site, que é bem simples, pode pedir para mim, que eu já baixei no Word aqui e mando para vocês pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom, pessoal? Parabéns, Giane. Isso aí é planejamento, gente. Olha que maravilhoso a gente ser planejado. Agora, Giane, me responda uma coisa. Eu sei que outras estacas aqui que planejam bem, que fazem isso também, poderiam estar respondendo. A gente pegou você para explicar melhor aqui. Por exemplo, se eu marquei um resiliência emocional para abril, tá? E não deu certo por algum motivo, talvez o facilitador ficou doente e tal, aí está lá em abril. E aí, o que é que você faz como especialista? Faz o quê? Sem problema, a gente só remarca. Só remarca, pessoal, mas deve ter um planejamento. Faz um novo cartaz. Benatti está aqui, exato, faz, remarca. E atualiza o planejamento. Ele pode ser flexível. Por exemplo, Vicenzo está aqui. Às vezes, um estaca pode pedir um serão até virtual com ele. Ele está aqui para ajudar os alunos a entenderem melhor sobre o PEFA, por exemplo. A gente tem muita estrutura, muito suporte e muita ajuda, tá bom? Vamos em frente aqui. Obrigado, Giane, mais uma vez. Nada. Vocês estão vendo minha tela novamente? Sim, estamos. Passou aí para o calendário, pessoal? Dê um sinal aí de ok. Está no calendário agora? Perfeito. Olha só, isso aqui todo comitê já deve ter, né? Que a gente passou em dezembro ainda. Em janeiro a gente reproduziu para outros estados que pediram novamente, mas a gente tem que estar em sintonia com isso para que esse calendário esteja no calendário das estacas, a pedido da própria área, né? E a gente ficar atento, porque algumas coisas não são para os membros. Por exemplo, quando a gente fala de treinamento nacional do CAS e dos especialistas, vai ter um dia 5 de março. Vocês estão vendo aí? Eu não vou ler tudo aqui, ó. São 3 encontros anuais. Treinamento de novos líderes. Por exemplo, um bispo entrou, um presidente da estaca mudou, um conselheiro de estaca mudou, até um especialista. Tem treinamento para isso, que vai ser em junho e outubro. Ele é novo, gente, no chamado de presidente de estaca ou de bispado, tá? Deve passar por um treinamento aí, que existe essa estrutura toda, ó. Presidente de estaca do distrito, bispo, presidente de ramo, presidente do Cordielges da Sociedade de Socorro também. Treinamento de novos líderes são esses 4 aí, nessas esferas, tá bom? Voltado para a autossuficiência, que é a responsabilidade dessas pessoas também. A Semana da Saúde Emocional, que todos vocês conhecem, que é muito maravilhosa, ela vai ser 14 de março, 16 de maio, e em setembro tem 2 datas, tá? 19 e 21. A Semana da Educação, que é tão conhecida, a gente faz naquele formato 4, 5 e 6, 3 dias seguidos, com as lives, tudo virtual, mas dia 8 de julho, semelhante ao do ano passado, as estacas podem fazer presencialmente em suas estacas ou, com autorização dos 70, fazer em conjunto. Só os 70 autoriza fazer uma atividade multistacas, tá bom, pessoal? Então, mas é possível fazer. O Debir, ele tem, inclusive, liberado, mas é bom consultar sempre ele, para não errarmos, tá? Quando fizermos algo multistaca. E aí, o Mãos que Ajudam também, que nesse ano vai ser dia 26
de agosto. Esse material, para os que entraram há pouco tempo, vai ser mandado para vocês. Podem me pedir pelo privado também. Vamos mandar nos grupos. Vão existir, além desse calendário básico aí, lives de empregabilidade, que vão ser falados com antecedência, de empreendedorismo, lives do Pathway e o IMPEX também. As datas do IMPEX nós já colocamos aqui, que já estão definidas e aprovadas também pela área, tá bom? 21 de março, 20 de junho, sempre é uma terça-feira, pessoal, o IMPEX, tá certo? Tiago Araújo ou Gisele estão aí no momento ou não? Tiago Araújo ou Gisele estão aí? Não, né? O Tiago tem uma boa experiência com o IMPEX, que é um encontro de profissionais executivos que tem muitas oportunidades. Então, que vocês possam divulgar mais, nós temos especialistas, nós temos headhunters que participam desse IMPEX, e oportunidades de emprego, conexão, networking, são oferecidas nesses encontros, nessas datas que tem aí. É um encontro empresarial, mas um estudante pode participar. Inclusive, a gente viu pessoas conseguirem emprego e fazerem boas conexões e também aprenderem muito, né? É dividido em 12 salas. Tem sala, por exemplo, de contabilidade, sala voltada para administração, para marketing, para TI, para agronegócios e etc. Tem 12 tipos de salas que você pode participar, tá, ok? Para vendas também, Carlos. Vendas também, importante. tem uma sala voltada para isso também. Pessoal, então vocês estão vendo aí, Presidente Santos da Estaca Caicó, você pode ler essa tela toda aí para nós? Sim. 60 mil batismos conversos, 80% de retenção de conversos, 10 mil missionários brasileiros servindo, templo como centro de adoração, dezenas de novas estacas criadas. Aí o amarelo agora, presidente. Os grupos, custos e as ferramentas da autossuficiência podem ajudar a atrair pesquisadores, ajudar na retenção e na reativação, na preparação de membros para fazer convênios no templo e desenvolvimento de novos líderes. A gente conversando entre os gerentes, teve um caso aqui no Brasil, só para vocês terem ideia, de que um bispo, através do comitê, né, chamou uma pessoa da ala que estava afastada para ministrar um grupo de autossuficiência. Veja que é um grupo de autossuficiência. Não estamos falando de dar uma aula da escola dominical, ou do Vem Segue-me, ou qualquer outra coisa assim. E essa pessoa voltou para a igreja por causa desse convite. Olha que maravilhoso. Só para a gente ter uma ideia que até um resgate pode ser feito, e até mesmo para uma pessoa ser aluno e não professor, que foi esse caso que eu citei, tá bom? E existem muitas oportunidades. Para isso, temos que colocar na ação aquilo que a Alder Parrella fala muito, né, que as capelas não funcionem somente aos domingos, mas nós temos oportunidade de esportes na quadra, de autossuficiência, de história da família, de noites de integração, e a autossuficiência é uma ótima ferramenta para termos as capelas também dias de semana, sem exageros, mas que possa ter um planejamento, como Giane acabou de mostrar aí, essas possibilidades, que não devem acontecer somente em nível de estaca, mas de ala também. Inclusive, no semestre passado, na reunião que foi com o Helder Albuquerque, a gente tinha aqui 48 e a gente bateu o recorde aqui, pessoal. Nunca tivemos 74 pessoas numa reunião como essa, temos 74, 73 aí agora. Isso é uma bênção muito grande. Parabéns aí a todas as alas e distritos, estacas e distritos. E aí a gente tem que colocar isso em nível de ala. Um bispo deu um exemplo que ele tem um planejamento da ala dele de autossuficiência. Olha que maravilha. E eu sei que muitos bispos presentes aqui, líderes, têm isso, mas que a gente possa atentar a essas oportunidades que o Senhor nos dá. É importante também, eu vou pedir agora, Giane, você pode ler novamente agora esse cartaz aí, essa tela, esse slide. Libera aí teu áudio. Aí começa de novo isso. Se você precisa encontrar um novo emprego, participe da busca acelerada de emprego. Confira mais informações em autossuficiência.org. Tem como ler aquela frase lá no início, afinamento? Não consigo ver. Alguém consegue ver aí, gente? Estou vendo aqui. Afinamento com o site nacional e eventos. Abra toda semana e divulgue o site. Abra toda semana o quê? Olha só o que a Jana acabou de ler. O site da autossuficiência.
Então, você que é membro do CAS, esteja em sintonia, tem muitas novidades, tem cartazes prontos já, às vezes você quer fazer um English Connect e tem lá um modelo já para você fazer, é lógico que você pode ser criativo e criar outro, mas lá já tem um lá que você usa lá para fazer seus criativos do WhatsApp, de redes sociais, e você pode usar muita estrutura, muita informação que tem no site, né, que está sendo sempre avaliado, monitorado, supervisionado, com atualizações, para que você diga, eita, está tendo uma turma tal nacional, ó. Vamos falar isso para os nossos especialistas de aula, presidentes do Coro, Sociedade de Socorro e bispos, para que eles possam colocar os membros para fazerem, tá? Por exemplo, o BAE aí, que a própria Giane acabou de ler. E tem também o Empregs, que é muito similar. São 2 programas muito parecidos, mas com o mesmo propósito. Empregar pessoas e dar a elas capacidade de se darem bem em processos seletivos, de buscarem da melhor forma. A igreja sempre vai atualizando esses cursos para que você possa se dar bem numa entrevista virtual, por exemplo, saber preparar um currículo da maneira correta, e isso vai ajudar bastante nossos membros. Aqui é o grupo de educação, todos aqui sabem, né, que o grupo de educação, ele prepara as pessoas, além de toda a informação e conhecimento, para usar o Fundo Perpétuo de Educação. Ele vai iniciar dia 31/1. As inscrições são até amanhã, pessoal. Então, seu membro, às vezes a gente tem que pegar na mão, viu? A gente tem que pegar assim, Edilane, lá em Mossoró, pega na mão, assim, de vamos fazer sua inscrição aqui, e aí você vai poder usar o Fundo Perpétuo, o endosso é do bispo. Mas aí, a pessoa lá vê o que precisa para passar, digamos assim, no endosso do bispo, que é a dignidade e ter a necessidade, né, pessoal, para poder usar o Fundo Perpétuo, tá? Então, até amanhã, um grupo que vai ser feito de forma mais rápida vai estar acontecendo. Começa dia 31, mas as inscrições até amanhã. Eu vi hoje, a Paraíba tinha 35 inscrições e o Rio Grande do Norte 32, então estamos bem na fita aí, mas pode ter mais, às vezes não está chegando a todos os nossos membros a oportunidade deles fazerem o curso de educação e poderem assim usar essa ferramenta que o presidente Gordon B. Hinckley, né, colocou na época dele, que está ajudando tanta gente. Mais de 17 mil pessoas já usaram o Fundo Perpétuo de Educação, só para a gente ter uma ideia, tá? Mas será, na nossa estaca o pessoal tem usado? Eu vejo estacas que usam muito e eu vejo estacas que não usam nada. Aí, às vezes, as pessoas podem perguntar, será que essa estaca que não usa nada ou pouca gente, ela é tão autossuficiente assim ou os membros não estão tendo acesso? Aí façam essa reflexão, tá bom? Aqui não é nunca puxão de orelha, pessoal, é justamente o trabalho do Senhor e a informação que a gente quer que chegue, e isso depende muito do nosso trabalho de especialistas e membros do Comitê de Autossuficiência. Existe também, como vocês sabem, nada impede, por exemplo, como a Giane de Ponta Negra, né, está fazendo uma atividade da estaca dela, mesmo convidando outras estacas, ó, nessa área aí. Mas existem os programas, as lives e os programas da saúde emocional. O mundo está precisando disso. Às vezes a gente pensa que somente pessoas que estão com algum problema emocional devem participar. Não, todos devem participar, até mesmo a juventude, para se fortalecer e, ao mesmo tempo, ter informações para ajudar outras pessoas. Então, é um foco também muito grande a gente participar, não somente de semanas da saúde emocional, mas de grupos de resiliência emocional que podem ser criados nas nossas alas e ramos, consequentemente, nossas estacas, tá certo? O Vicenzo está aqui conosco, é o representante da BioEU no Brasil, e é um privilégio. O Vicenzo esteve na nossa região aqui agora, no final do ano passado, mas ele vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o PEF, bem rapidamente também, tá? Mas é um milagre, ó. Podemos dizer, quem disse isso foi o Elder Kim Clark, ele disse isso, é um milagre podemos dizer hoje que o BioEU PEF é uma escola em Sião, onde quer que Sião esteja, porque agora a gente tem essa conexão de fazer onde nós moramos mesmo, tá bom? Esses aí foram os devocionais que o Vicenzo esteve comigo, com autorização do Elder Birrer, né? Nós fizemos multistacas e foi um sucesso. Além disso, fizemos outras ações para que outras empresas, instituições, líderes, pessoas de fora da igreja conhecessem o PEF. A gente teve em Campina Grande, João Pessoa e Natal. A gente vai ver a possibilidade até mesmo de visitar, nesse ano 2023, agora, Caicó, Mossoró e até mesmo outras cidades, quem sabe Souza também. A gente vai ver essa possibilidade com o Vicenzo. Mas é muito importante que as pessoas saibam desse programa que o Vicenzo vai falar, inclusive, daqui a pouco.
Sobre os serviços humanitários, olha só, pessoal, as possíveis possibilidades devem partir por iniciativa dos líderes eclesiásticos, principalmente do especialista e da presidência de uma estaca, tá? Mas nada impede de um bispo dizer, olha, tem uma ONG perto da minha casa que ela pode ser beneficiada com os recursos da igreja, de serviços humanitários. Na Paraíba, por exemplo, ultimamente a gente teve uma ação que está sendo feita ainda na estaca Campina Grande Liberdade, tá? Que é, o presidente Silva está aqui, que é um projeto para ajudar muitas famílias com a criação de tilápias. E a igreja entrou. Olha que maravilhoso, porque passou por um processo. A gente não pode prometer nada para as pessoas, mas aí passou, a igreja aprovou tudo e está indo ali, ó, tá? João Pessoa teve doações para hospitais. Douglas está aqui conosco, é o Assuntos Públicos da região de Natal, do Conselho Natal. Douglas, fala um pouco. Teve, por exemplo, em Mossoró agora, a Edilane está aqui, da Operação Sorriso, que foi também feita pela igreja. A Operação Sorriso é para fazer lábio leporino, aquela cirurgia para as pessoas que têm aquele probleminha lá de nascença, né? E foi feito muitas cirurgias. A Edilane acompanhou isso de perto agora em Mossoró, com recursos da igreja e outros parceiros, e a igreja foi o principal ali, que pagou a maioria das despesas em relação, teve mais de 200 pessoas que fizeram cirurgia, só agora, isso foi esse ano, em Mossoró. Em Natal, Douglas vai falar rapidamente de algumas coisinhas também. Douglas, você está nos ouvindo? Sim, sim. Está ouvindo aí bem? Estamos. Pronto. Ao longo dos anos, as estacas, elas têm feito projetos. Para você ter ideia, o projeto Mãos que Ajudam, né? Que agora faz parte da autossuficiência, ele já vem há mais de década sendo uma ferramenta muito eficaz para aproximar a igreja da sociedade, né? Então, nesse trabalho, nós identificamos algumas oportunidades, né, de projetos humanitários, e aí nós indicamos para o departamento, e por muitas vezes o departamento aprova, né, na maioria das vezes, o projeto sendo bem elaborado, né, bem organizado, bem, vamos dizer assim, demonstrado para as suas carências. Então, isso é uma oportunidade muito boa para a sociedade e para a igreja também, né? Então, o que é que ocorre? Os comitês de comunicação, eles são fundamentais para fazer essa ponte entre a sociedade, o poder público, né? Então, uma das metas da igreja é o quê? É aproximar a igreja do governo. Então, o comitê de comunicações, ele pode, por exemplo, lá em Caicó, a prefeitura saber que a igreja está ali, que pode ser uma parceira e trabalhar junto, né? Mossoró tem feito isso muito bem. Aqui em Natal, as estacas têm feito isso de uma maneira muito boa, Fala, né? Douglas, sobre aquele projeto de cadeira de rodas também, por gentileza. Isso. Esse último agora, né? Uhum. Já tem em andamento um projeto, porque nós, há algum tempo, vimos fazendo o projeto Mãos que Ajudam com algumas entidades, né? Principalmente um hospital que tem aqui, é o João Machado, é um grande hospital psiquiátrico. E vejam bem que é uma dica que eu vou dar para vocês, mas os caminhos do Senhor são muito interessantes. Nos primeiros projetos que nós fomos fazer lá, a diretora do hospital, ela não se envolvia. Ela colocava um assistente social, né? E essa assistente social se tornou a diretora do hospital. E é uma grande amiga nossa, né, da igreja. E foi ela quem facilitou toda a visita do Elder Husband, né, aqui no Natal, para conversar com a governadora, né? Exatamente. Então, olha só o caminho que foi feito para que um apóstolo conversasse com a governadora. Não é fácil, né? E aí, desse encontro, saíram alguns projetos, e um deles foi 500 cadeiras de rodas que foram doadas para o governo do estado. E já está em andamento, né? Algumas outras coisas que nós não podemos falar, mas esse trabalho em conjunto dos conselhos com a autossuficiência, isso gera uma sinergia muito grande,
e é uma possibilidade de grandes projetos na região, né? Perfeito, Então, Douglas, a maravilhoso. igreja precisa dessas oportunidades e nós podemos criar essas oportunidades também. Muito bom, meu amigo. Parabéns aí pelo seu relato. Isso é muito importante e pelo trabalho que você tem feito aí no Conselho de Natal em relação a esse assunto. Parabéns aos 2 conselhos que têm desenvolvido os projetos, tá bom? Isso é magnífico. Mas isso pode ser abrangente Outra para coisa, outros Charles, lugares. Uhum. Isso, em tempo. A meta governamental é uma, mas tem a interreligiosa também, que é muito importante, Exato. né? Que abre muito espaço para a igreja. É uma mão dupla isso aí. A liberdade e religiosa, tem né? a dos líderes comunitários. Né? Exatamente. Muitas coisas saem disso aí, sabe? Exatamente. Quem tiver dúvidas, pessoal, pode nos chamar que a gente está à disposição para esclarecer e dar mais informações. Obrigado, Douglas. Pessoal, os cursos regulares nós já comentamos no site, sempre vai ter oportunidades do que está acontecendo virtualmente em nível nacional. O IMPEX já falamos, o BAI para missionários retornados específicos, o IMPREGS, que é a mesma coisa, tem esse objetivo aí de ajudar as pessoas na empregabilidade, entrevista, e outras ferramentas que a gente sabe que tem. Ensina até a gente procurar emprego no LinkedIn, olha que maravilha, esses cursos aí da igreja, e são atualizados, como eu disse. Aqui a gente tem o PRD, né, que é o Programa de Recuperação de Dependência. Eu vou pedir para a Helder Paiva falar um pouco sobre esse programa tão importante. Helder Paiva, você pode, em 1 minuto, resumir sobre o PRD e sua importância? Helder Paiva está conosco. Olá, irmão Aguiar, estou aqui. Ótimo. Só com a câmera aqui, sem conseguir abrir aqui no momento, mas o PRD é um dos programas dentro da área de serviços familiares da igreja, né? E ele tem eu diria assim, que uma grande função é ajudar justamente nossos queridos membros e não membros, né? Em relação a problemas ligados à parte de maus hábitos, sejam eles coisas simples, como talvez de madrugada saltar a geladeira antes de dormir, a coisas mais complexas, mas ele traz, assim, foi algo muito inspirado, né? Ele traz ajuda para as pessoas. E eu diria que falar de autossuficiência é realmente PRD, porque tem pessoas com problemas emocionais, missionários muitas vezes retornados, né? Rapazes e moças que precisam se encontrar em alguns pontos, pessoas mais experientes, jovens, né, até uma certa idade, que podem participar desse curso. Então, desses encontros. Ele é um programa baseado nos alcoólatras anônimos e o objetivo é justamente ajudar pessoas a transformarem maus hábitos em uma virtude. Isso é o que existe de extraordinário. Exatamente. E nós temos missionários e pessoas responsáveis, casais missionários, tanto na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte. A gente tem conhecimento de casais em Mossoró, por exemplo, em Natal, em João Pessoa, em Campina Grande, que são dessa área e podem estar ajudando as alas e estacas, tá certo? E aí, pessoal, isso aqui eu vou passar mais rápido, o material vai para vocês, mas que a gente possa estar em sintonia com os manuais voltados para a autossuficiência, para a função de cada um, não é? Dentro de entender nossos papéis, organizarmos o trabalho e agirmos. A responsabilidade é nossa de ajudar as pessoas para os membros necessitados, e muitas vezes não é só a necessidade de comida, é emocional também, por isso que estamos aqui, tá? O manual geral, no tópico 1.2, fala bastante desse trabalho de salvação e exaltação, que envolve as questões espirituais e materiais, e para o Senhor tudo é espiritual. Que a gente possa se achegar a Cristo, a autossuficiência está dentro disso, viver o Evangelho de Cristo, cuidar dos necessitados, convidar todos a receber o Evangelho e unir as famílias para toda a eternidade. É um trabalho de salvação e exaltação. E lembrem-se disso, né? Às vezes a gente usa, quando fala cuidar dos necessitados, uma oferta de jejum, mas tem a outra parte que a gente pode cuidar. A igreja instituiu há pouco tempo, só para a gente ter uma ideia, até para o membro novo, o progresso dele, a gente pode ir marcando ali, se ele já fez alguma coisa da autossuficiência. Se você abrir lá no seu conta SUD, aí você, dependendo do seu cargo, você tem acesso ali a ver o membro novo, um presidente de coro, por exemplo, vê, e ele pode mexer lá. Eita, esse membro novo aqui, ele já fez o curso Resiliência Emocional. Deixa eu marcar aqui. Ele fez o curso Iniciar e Melhorar Meu Próprio Negócio. Deixa eu marcar isso aqui, ó, tá bom? E para a gente ter uma ideia, ó,
presidente do Código de Elders, como está aí, Sociedade de Socorro, designa um conselheiro para liderar o trabalho da obra missionária e outro para liderar o trabalho de Templo e História da Família, enquanto os presidentes em si se dedicam a essa administração e cuidar dos necessitados que está ligado à autossuficiência. Eu estou já terminando aqui. E aí que a gente possa mapear, cada estaca é uma história, tem suas necessidades específicas, que a gente possa mapear as necessidades dos nossos membros de uma maneira inspirada, conectar líderes com um trabalho de amor e realmente de ação, tá bom? Recursos para desenvolver esses membros e acompanhando esse membro até ele tornar-se autossuficiente. Essa ideia dos silos é bastante interessante, assim como os silos, cada líder tem sua importância, todos nós do comitê somos importantes aqui. E a gente pode usar até as duplas de administração, sim, olha que conexão boa, né, para ver as necessidades e falar com o comitê da ala ou da estaca para promover coisas de acordo com a necessidade de cada ala, tá bom? Contanto que seja aprovado por alguém que tenha as chaves de aprovação. E aí todos são importantes nessa questão de participarmos de reuniões e falarmos sobre pessoas e suas necessidades. Para isso é necessário empoderamento e gestão compartilhada, isso aqui vocês vão ler com mais calma depois, responsabilização e colaboração de cada um de nós. A gente se fortalece muito com essa união. Tudo isso aqui são coisas dos nossos manuais, pessoal. Olha o de colaboração aqui, por exemplo, ó. Cada líder precisa entender seu papel no processo de ajuda ao membro necessitado e trabalhar em colaboração com outros líderes para que o membro progrida mais rápido, sendo conectado com as pessoas e recursos que realmente irão mudar a vida do membro para melhor. Por exemplo, teve um caso em uma ala que foi constatado que a pessoa, mesmo que se batizou, tal, ela ainda assim tinha uma necessidade grande, né, de uma determinada área. E aí, com o curso da autossuficiência, pôde ajudar essa pessoa. Mas aí tem que falar, tem que relatar, para que nós possamos saber. E isso deve acontecer, sim, nas unidades e também nas reuniões do CASE. Aqui são as áreas que nós temos, né, as oportunidades e ferramentas. Vou pegar aqui, por exemplo, a da educação e pedir para alguém ler. Vincenzo Benatti, você pode ler o da educação, só para a gente ter uma ideia aqui? Claro. Os recursos. Grupo de Educação para Emprego Melhor, Programa Eduque-se, cursos gratuitos na lista do site da Autossuficiência, Semana da Educação, Fundo Perpétuo de Educação, Grupo de English Connect, parceria com escolas e faculdades, lista de perspectiva de carreira, contendo cursos de escolas de estabilidade da área, cursos especiais usando os talentos dos membros da estaca, Biba e o Pá, foi minha jornada para missionários retornados, Bolsa Benson, Agricultura para missionários retornados, Bolsa Cardon para MBA na Bio Provo, mentores, escolas técnicas e faculdades públicas e recursos educacionais do governo. E até outras coisas, que são exemplos de ferramentas que a gente tem na autossuficiência, e Vincenzo só leu aí o da educação, mas tem as outras áreas todas aí, e como a gente pode aprender mais, ver que existem soluções, tá bom? Por isso que eu trouxe esse material para vocês, cada um em suas devidas áreas aqui, se a gente pegar saúde emocional da mesma forma, e etc. Aqui são recursos da comunidade também, como esse material vai ficar para vocês, até um CAPS entra ali, é o Centro de Atendimento Psicossocial, que pode ser usado para ajudar alguma pessoa, tá? A defesa civil, né? E às vezes um membro está com uma necessidade aí, até no juizado especial civil, e a gente pode estar ajudando, conversando até com um advogado de alguma estaca, por exemplo, que é membro da igreja. Ok? E aí que esse trabalho possa ser feito um a um. Nosso gerente de autossuficiência nacional ele tem falado muito sobre esse um a um. Aqui a gente está fazendo uma reunião coletiva, mas muitas vezes a gente vai ser como anjos, como o Helder Godoy falou, de estar ajudando um a um ali, ó, com o nosso esforço, nosso amor, nossa dedicação, fazendo aquilo que Cristo faria. Para ir encerrando, tem um filme rápido aqui que eu gostaria que vocês refletissem, é muito espiritual, é até conhecido, e até alguns de vocês podem ser que já viram, mas eu vou repetir aqui, é bem rapidinho. Reflitam e sejam inspirados com este vídeo. Agir é um exercício de fé. Os filhos de Israel carregam uma arca do convênio. Chegam até o Rio Jordão. A promessa é que eles irão cruzar em terra seca. Quando a água se dividirá? Quando seus pés estiverem molhados. Eles entram no rio. Agem. O poder vem em seguida.
a água é dividida. Frequentemente acreditamos que, tudo bem, eu vou ter este perfeito conhecimento e depois vou transformar isso em ação. Eu diria que temos o suficiente para começar. Temos uma noção da direção correta. A fé é um princípio, o princípio de ação e de poder. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação. Possamos, irmãos, refletir sobre isso. O filme vai estar acoplado também ao slide de vocês. O portfólio geral é esse aqui da autossuficiência, e muitas vezes a gente não conhece todos os recursos. Não é vergonhoso. Você vai, cada vez que você entra mais no site, você aprende sobre determinada ferramenta ou a oportunidade da autossuficiência em relação a grupos ou cursos que nós temos, e outras ferramentas também. E aí fica essa escritura de reflexão, que é muito conhecida entre nós membros, né, da autossuficiência, pois a terra está repleta e há bastante de sobra. Sim, preparai todas as coisas e permitir que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Possamos refletir sobre essa escritura que há em abundância, que a gente tem que buscar essa abundância que existe na terra. Não cessou essa abundância que existe na terra, e a igreja nos ajuda muito com isso. Sou grato por ter conhecimento e estar sempre aprendendo, aprendo muito com cada um de vocês. Sou grato por ter sempre líderes que nos ajudam, nos inspiram, e somos gratos pela liderança que nós temos aqui, de presidentes de estaca, de líderes do CASE. Temos um 70 que é muito dedicado e nos ajuda muito, e isso é muito gratificante, que a gente possa sempre estar progredindo, melhorando e ajudando as pessoas. E essa é a minha mensagem. A minha parte era maior mesmo, tá, pessoal? Eu deixo com vocês em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós temos agora, eles dois já estão como co-host, o Vincenzo Benatti, que vai falar rapidamente para nós sobre o Pathway, e também, logo em seguida, o parceiro da ACE, ou ACE, que é o Alexandre, que está aqui conosco, e por último é o The Beer, e no final, a oração. E vocês podem conversar comigo no privado ali, viu, pessoal? Das necessidades das aulas depois. Aqui é um treinamento, né? E a última oração pelo presidente Danley Oliveira, do distrito de Souza, em seguida. Vincenzo. Muito obrigado, é uma alegria estar com vocês. Vou, em 2 minutos, citar algumas coisas maravilhosas que têm ocorrido na região de vocês. Então, aqui vocês podem ver, a grosso modo, como foi o crescimento dos conselhos de coordenação nesses últimos anos. E nós somos muito gratos pelos esforços que cada um de vocês tem feito para levar a educação para mais membros e amigos da igreja nas suas regiões. Como vocês podem ver, a gente tem crescido e há muita oportunidade de crescimento, especialmente entre os familiares dos membros da igreja. Então, meu nome é Vincenzo, eu represento a BYU Pathway. Em resumo, a BYU Pathway é isso aqui, queridos irmãos e irmãs. É uma universidade internacional, online, que fornece bacharelados e certificações internacionais. É uma escola de Sião, uma universidade do Senhor, como o Elder Uceda disse, e é muito barato e tem bolsas garantidas. As faculdades americanas custam, em média, $25 mil por ano. A BYU Pathway custa aproximadamente R$150 por mês. É muito acessível e ajuda muito na empregabilidade dos nossos amigos da igreja e dos nossos membros. Talvez você se pergunte, tá, mas quem cuida da BYU Pathway? E a gente vê aqui no manual, no item 22, acho que aqui até, deixa eu ver, aqui, ó, 22.10.1, diz que é uma opção para que as estacas coordenem e incentivem esse recurso. Então, eu venho aqui deixar isso muito claro, não é uma obrigatoriedade que vocês, como CASE, utilizem desse recurso.
Entretanto, pode ser um recurso muito bom para abençoar muitos membros da sua região, e é algo que os apóstolos têm incentivado que aconteça, por essa razão está no manual de instruções da igreja. Então, aqui são alguns indicadores a nível Brasil. 95% dos alunos fortalecem a fé em Jesus Cristo. E aqui nesse dado inclui membros e amigos da igreja também. Muitos batismos têm acontecido através da BYU Pathway. E olha esse segundo indicador, 86% dos alunos obtêm um melhor emprego entre a matrícula e o final do primeiro ano. Temos muitos alunos que estão trabalhando nas embaixadas, têm ótimos salários em empresas remotas, e esse é um recurso que está à disposição. Talvez você tenha um bom missionário retornado, um líder da sua região que esteja procurando uma transição de carreira, e esse é um excelente recurso para melhorar a empregabilidade. E é um milagre, olha esse terceiro indicador. 96% dos missionários retornados que se matriculam permanecem ativos. Então, é o nosso pedido que vocês considerem esse recurso no plano de autossuficiência da Estaca. Essas fotos foram tiradas semana passada em uma prefeitura, em uma cidade do Paraná. A prefeita abraçou a BYU Pathway. Ela quer que os professores da rede pública façam BYU Pathway para que eles se tornem melhores professores. E ela designou que nós nos reuníssemos com a Secretaria de Educação para incluir nos programas de intercâmbio da cidade. E aqui na foto da direita temos a coordenadora do Núcleo Educacional de Educação, que quer apresentar a BYU Pathway para os professores e para os 60 mil alunos do ensino médio da cidade. Então, a comunidade tem abraçado essa oportunidade de ter uma educação internacional por um custo muito baixo. Nossa oração é que os membros da sua região também possam abraçar essa oportunidade. E vocês não estão sozinhos nessa tarefa. Vocês têm missionários maravilhosos na região de vocês, que podem auxiliar vocês, dar ideias, podem falar presencialmente, podem conversar com missionários retornados por telefone, podem ir na sua sacramental. Todos esses missionários estão à disposição. Eu e o irmão Charles estamos à disposição também. Adoraria Souza, Mossoró. Aguardo o convite de vocês. A gente acha uma agenda. Seria incrível estar com vocês. E concluo com o meu testemunho e mostrando o site para que vocês saibam mais, que a BYU Pathway é mais que uma universidade, é uma escola de Sião. É uma oportunidade não só de ter uma educação internacional, mas de formar discípulos de Jesus Cristo. Tem abençoado muitos membros a obterem melhores empregos muito bons. Então é nossa oração que nós possamos aumentar o número de pessoas que conheçam esse recurso, inclusive entre os amigos da igreja em 2023. Contem conosco. É o meu testemunho, minha gratidão, meu amor, que eu divido representando o Salvador e os seus missionários que estão aqui presentes, que eu citei agora há pouco, Eder Roma, Eder J. Nascimento, todos vocês, no sagrado nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Vicenzo. Alexandre. Boa noite. Acho que vocês já devem estar vendo a minha tela aí. Espero que sim. Só um minutinho. Já estão vendo a tela com o nome aí, tá, Charles? Sim. Da academia? Sim, tá ok. Sim. Ótimo. Bom, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Quero dizer que eu sou um apaixonado pela autossuficiência. Tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos aqui na Estaca Montese, Fortaleza Montese. E eu sou fissurado por cada um desses cursos. Considero todos eles muito importantes. Hoje eu vou puxar a sardinha para um deles aqui. Como já foi anunciado, meu nome é Alexandre Santiago. Eu sou coordenador regional da ACE, ou ACE, a Academia para a Criação de Empresas, que ela é uma ONG. Essa ONG ela foi criada em 1999 por um casal de membros da igreja, Steve e Beth Gibson, que chegaram a alcançar a prosperidade como empreendedores. Então, agora aposentados, eles pensaram como é que a gente pode ajudar outras pessoas com tudo que nós conseguimos aqui de bênçãos do Senhor. Então, o que eles mais sabiam fazer era empreender. Escolher um país, desses países emergentes, onde eles podiam lá ensinar as pessoas que elas poderiam sair da pobreza sem ter que depender, talvez, de um emprego, e sim dependendo delas mesmas através do empreendedorismo.
Foi assim que eles iniciaram em 1999, lá nas Filipinas, a Academia para a Criação de Empresas. Essa ONG tinha como início, o propósito dela era que as pessoas ficassem durante 4 semanas internadas lá no chamado programa residencial da academia, só aprendendo sobre negócios. Pela manhã tinham teorias, à tarde práticas, à noite tinham palestras, diversos treinamentos com empresários. O foco era missionários retornados, mas o negócio cresceu tanto que hoje nós temos uma parceria com a Igreja com a Autossuficiência Brasil. E a parceria ela é da seguinte forma: nós criamos grupos de apoios nas estacas e distritos para que possam ser acompanhados os empreendedores, os futuros empreendedores dessas estacas que são formados, concluíram o curso Iniciar e Melhorar o Meu Negócio da Autossuficiência. Esse aqui é o lema da academia. Eu quero ler o lema da academia porque eu gosto muito do lema, porque ele não tem só um fator motivacional, mas ele também tem princípios importantes aqui. E ele começa o seguinte, e antes quero sempre lembrar que a gente sempre usa o lema da academia no início de qualquer um dos nossos eventos da academia. Somos de linhagem divina. Nessa parte eu me recordo um pouco daquela conversa que Moisés teve com o Senhor, quando o Senhor disse: Moisés, filho de Deus. E logo depois que Moisés sai, que Lúcifer vem tentar, e ele diz: Moisés, filho do homem, querendo rebaixar a ideia de que Moisés não era filho de Deus. Mas aqui nós somos de linhagem divina. E aí depois ele coloca mais uma outra situação: empresários brasileiros em um país com grandes oportunidades. A gente está enxergando aqui as coisas positivas que Deus nos dá. E ele coloca uma autorresponsabilidade aqui no lema: nós determinamos o nosso destino. Não são os políticos, não são as circunstâncias, somos nós. E o que é que a academia quer trazer para onde ela chega? Ela quer trazer a cultura do sucesso, para que nós possamos viver essa cultura do sucesso. Mas existem algumas coisas: disciplina, diligência e visão constante, para que a gente possa superar a pobreza. E por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos autossuficientes. Para isso, nós nunca podemos deixar os valores que nós nunca vamos negociar. E aí, dentro desses valores que nós consideramos importantes, nós temos a integridade, o serviço, o trabalho e os recursos, como a autossuficiência, como nós mesmos aqui a academia. E o propósito é criar gerações prósperas, porque se eu me torno autossuficiente, eu começo a ensinar meus filhos que eles também precisam viver essa cultura do sucesso e ser autossuficientes. E aí, como nós atuamos com os empreendedores, a gente sabe que é difícil empreender, eu acredito que aqui deve ter muitos empreendedores. Então, aí nós temos, por fim, o nunca, nunca, nunca desistiremos. Nós temos uma visão que é alcançar a autossuficiência entre todos os membros da academia. Essa é a cronologia da academia, pessoal. Nós estamos já em todos esses países aqui. Na verdade, agora de setembro para outubro, a presidência diária autorizou já a criação de grupos de apoio na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. E quando eu digo a presidência diária autorizou, é porque é uma parceria. Nós somos uma ONG que trabalha única e exclusivamente em parceria com a autossuficiência. Não, membros podem participar? Podem, desde que eles tenham feito o curso Iniciar e Melhorar o Meu Negócio da Autossuficiência. Alexandre, hoje, você tem mais 1 minuto, só para ser o planejamento aí. E hoje nós estamos nessa realidade. Nós temos 61 grupos de apoio no Nordeste, na Paraíba 3, e nós temos aqui no Rio Grande do Norte 2 grupos de apoio. Alguns dos nossos programas são esses aqui, pessoal. Programa de capítulos, que é o que eu estou falando, que são os grupos de apoio, o curso Empreenda Já e o concurso de negócio, que estamos tendo a segunda edição dele aqui esse ano. São vários treinamentos aqui, são visitas de negócios que a academia faz para acompanhar as pessoas de seus negócios, porque nós buscamos isso aqui, pessoal. Histórias de sucesso, de pessoas que, ao conseguir fazer um curso da academia, elas puderam alcançar a história de sucesso, assim como a Raquel Pérez, que depois de ter feito o curso do Empreenda Já, no ano retrasado, ela que é lá de Manaus, ela fez certas trocas que nós ensinamos no curso e fez uma última venda. No final, ela começou a receber o desafio de multiplicar o dinheiro. Ela decidiu fazer pão de mel. E quando chegou na sexta-feira, a Raquel Pérez ela tinha chegado a R$ 1.489 de receita, vendendo pão de mel, sem precisar ter usado um tostão do dinheiro dela. Muitos de vocês provavelmente já me conhecem, porque eu vivo ali perturbando vocês, mandando mensagens dos cursos, mas, mais uma vez, aquela escritura que o Charles leu, que a terra está repleta e há bastante. Nós queremos ajudar vocês. A academia, ela é um recurso que vocês
presidências de estacas e líderes de comitês de autossuficiência podem nos usar. A gente quer tirar um peso de vocês, quer pegar os empreendedores da estaca de vocês e trazê-los para a academia dentro desses grupos de apoio para poder ajudá-los a desenvolver e crescer seus negócios. Não tem custos, né, Alexandre? É bom avisar isso às pessoas. Não tem custos. Não tem custo algum, não tem custo algum. A ONG toda ela é mantida por membros da igreja. Hoje, nós temos mais do que só o Steve Gibson, nós temos dezenas de membros da igreja, empresários, que hoje doam dinheiro para a academia funcionar em todos os países. Temos 130 grupos de apoio no Brasil, cada grupo de apoio é uma estaca. E próxima semana, pessoal, especialmente, nós estamos abrindo o Empreenda Já só para as 2 regiões de vocês, Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu vou colocar o link aqui está meu contato, vocês podem printar aí, vocês podem entrar em contato comigo, e vou mandar o link de inscrição, e para quem entrar em contato comigo, eu mando também um cartaz da inscrição do Empreenda Já. Muito obrigado aí pelo tempo, Charles, e espero que possa ter dado uma boa explanação para vocês. Agradecemos para você, Alexandre, muito obrigado. Nós que agradecemos a ACE aqui, trabalhando nessa região também do Brasil. Elder Beher. Cuidado. Ô, brincadeirinha, hein? Brincadeirinha perigosa essa. Dependendo da brincadeira, é perigosa mesmo. Mas cuidado. Irmãos, que bênção maravilhosa estar com vocês hoje. Eu acho que o senhor deve estar muito contente com o trabalho que cada um está fazendo em trazer essas bênçãos para as pessoas que precisam. Ao longo da minha vida, eu tenho percebido algumas situações de por que nós não atingimos o ápice que nós gostaríamos de atingir na visão autossuficiência. Algumas vezes a gente fica pensando, por que não atinjo mais pessoas, né? A gente vê o sucesso em uma parte ou outra, mas podia ser 1000 vezes maior. Nós olharmos hoje, por exemplo, de nossas alas, nossas estacas, nós vemos quantas pessoas, quantos membros nossos sofrendo. Por exemplo, eu tenho o Conselho Belém. A gente estava conversando com o presidente de estaca, ele tem lá 80% dos membros da estaca tem dificuldade financeira, vende lá o almoço para poder comprar janta, né? Então, por que será que nós não atingimos aí esse ápice, né? De todos os membros estarem participando da autossuficiência, desses cursos, se preparando, né? Então, assim, é incrível, né? E sempre está me vindo 2 coisas na cabeça, ok? Primeira, as pessoas estão com dificuldades emocionais para poder se manter firmes e ir adiante. Muitos começam os seus cursos e na metade do caminho desistem, param, simplesmente caem ali, talvez num desânimo, né? E acabam não conseguindo chegar até o final. O outro ponto que eu vejo é que a má divulgação também acarreta isso, né? A gente não tem divulgado como deveríamos divulgar nossas alas, nossas estacas, com desejo, né? A gente sempre precisa divulgar essas coisas com força, com alegria. A gente vai divulgar, por exemplo, chega a pessoa assim, a gente vai divulgar um curso de autossuficiência, a gente já começa com desânimo, né? Vai ter um curso semana que vem. O cara não vai. Você já está desmotivado. Como é que você chega para o cara e fala assim, vai ter um curso? Você vai ter um curso, você tem que estar lá, tem que dar o ânimo, né? Porque se eu tenho, de um lado, a pessoa que está com uma dificuldade emocional para se manter firme, e eu chego já morrendo, eu mato ela de vez, né? Esse dia eu estava falando assim, por que as pessoas acabam se afastando do evangelho? Porque tem umas alas que estão mortas. Eu não conheço ninguém que acorde pela manhã num domingo e feliz da vida, eu vou visitar um cemitério hoje. Só vai visitar cemitério em finados, né? Mas ninguém acorda pela manhã, nossa, que dia lindo hoje, eu vou para o cemitério. Dia lindo, o cara vai para a praia, vai para algum lugar, mas não vai para o cemitério. Então, se o cara acorda pela manhã e tem lá uma capela morta, que parece um cemitério, o cara não vai. Então, assim, nós temos essas 2 dificuldades, né? Que é o ânimo, o desânimo ali, né? Essa falta de força, talvez de
de ir em frente. Sabe, agora falando um pouco de mim aqui, né? Eu venho de uma família, a minha esposa falou assim, esses tempos atrás, né? Que eu quebrei a corrente da maldição. Existe, né, ainda, em alguns outros beers, uma maldição. E eu quebrei essa maldição. Que maldição que é essa? Tudo que começa não termina. Começa uma coisa para pela metade, né? Eu sou o único da minha família que sou formado, tenho pós-graduação, sabe? Falo inglês, espanhol, mas eu confesso, em alguns momentos da vida foi assim, foi desanimador, né? Mas a gente tem que, sabe, buscar ter fé. Quando você tem isso para você, você tem talvez uma esposa que te ajude, você consegue ter sucesso. Mas muitos de nossos jovens que estão aí, não tem alguém do lado para dar um gás, para animar, para dar... E sabe, e talvez, antes de nós mandarmos ele buscar um emprego, fazer um pathway, ou seja lá o que for, ele precisa passar talvez pelo curso de resiliência. Talvez ele precisa aprender a vencer algumas coisas na vida, para continuar ali vencendo os seus problemas, né? E eu estava lembrando aqui de um discurso do Aldo Uchtdorf, em outubro de 2011, que é prover a maneira do Senhor. E ele falou que as coisas temporais e as espirituais estão interrelacionadas. E esse é um problema que muitas vezes nós não conseguimos entender, que tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual. Nós falamos aqui de muitas coisas legais, mas muitas coisas que a gente foca muitas vezes é só no espiritual. Mas se não tiver o material, esquece. Não vai, você não vai conseguir ter sucesso. Por que você acha que eu consigo servir? Eu sou autossuficiente hoje, né? Por exemplo, eu terminei um contrato meu agora com uma empresa que eu estava trabalhando em dezembro, mas continuo trabalhando normalmente. Eu já criei uma carreira ao longo da minha vida e hoje eu não consigo, eu não me permito ficar sem fazer nada. Sempre tem uma coisa ou outra para eu fazer. Então, sabe, se você não é autossuficiente, nem para servir na igreja você consegue. Eu lembro uma vez, Elder Godoy, ele foi o meu presidente de missão, e eu estava servindo em Belém. E eu lembro que eram muitas pessoas, assim, pobres mesmo, né? E ele foi dar um serão lá, uma devocional, e ele falou algo que eu fiquei assim, nossa, coitados, né? Ele falou assim, é impossível para uma pessoa sentir o espírito morando num barraco. Eu falei, 90% das pessoas que estavam lá moravam num barraco. Eu falei, gente do céu, que corajoso, né? Eu saí assim, gente, que vergonha. Mas depois eu entendi, e é verdade. Eu duvido o pai ou a mãe que chegando em casa lá, pode ter ser o cara mais espiritual da Terra. Ver o filho passar fome, vai continuar sendo espiritual. Não consegue, né? Então, a gente precisa entender que as coisas espirituais e as materiais, elas caminham juntas, né? E ele fala aqui, os dois grandes mandamentos, amar a Deus e ao nosso próximo, são uma mescla do temporal com o espiritual. É importante notar que esses dois mandamentos são chamados de grandes, porque todos os outros mandamentos dependem deles. Em outras palavras, nossas prioridades pessoais, familiares e da igreja devem começar com isso. Todas as outras metas e ações devem emanar desses dois grandes mandamentos, de nosso amor a Deus e ao nosso próximo. Então, se eu não entendo que as coisas espirituais e as materiais estão juntas, conectadas, em algum momento eu vou estar focando numa, em algum momento eu vou estar focando em outra. E não funciona. Eu lembro que uma vez o irmão Tramontina veio na minha estaca, muitos anos atrás. Ele era eu acho que ele era gerente regional de autossuficiência. E ele veio há muitos anos atrás, digo assim, mais de 20 anos, né? Ele veio na minha estaca e ele falou assim que não pode ser muito espiritual e nada de material, não vai funcionar, né? Porque você vai faltar algo.
E, ao contrário, também, você não pode ter muito material e nada de espiritual. Também não vai funcionar. Ele diz que as coisas têm que crescer juntas. E esse discurso agora de Alder Uchtdorf, sabe, une isso, né? Traz essa verdade. As duas coisas têm que andar juntas ao mesmo tempo. E ele fala, como as duas faces de uma moeda, o temporal e o espiritual são inseparáveis. Eles têm que estar juntos. Por que que, por exemplo, ali quando o irmão Vincenzo falou sobre o Pathway, que traz essa possibilidade dos jovens que voltam de missão ficarem firmes após 3 anos? Porque eles já vieram com o espiritual. Eles já passaram 2 anos servindo ao Senhor, já estão com o espírito lá em cima. O que falta para eles quando eles voltam? Um bom trabalho. Depois disso, fica até mais fácil deles casarem, né? Entende? Então, assim, é o material e o espiritual. Aí ele fala aqui sobre o doador de toda a vida proclamou: todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Para mim, isso significa que a vida espiritual é, acima de tudo, uma vida. Não é simplesmente algo a ser conhecido e estudado, é para ser vivido. Então, as coisas espirituais que nós recebemos precisam ser vividas. E como que nós vivemos elas? Aplicando elas às nossas vidas hoje. Sabe, eu servi em uma missão, e vocês, muitos de vocês sabem aqui, eu voltei da minha missão, eu tinha apenas a 6ª série. Isso foi lá em 2000, quase 23 anos atrás. Eu voltei cheio do espírito. Mas o bolso estava zerado. Entende? Mas eu precisava fazer alguma coisa. Senão, aonde que eu iria? Graças a tudo isso, graças a eu ter ralado, eu tive que entrar na PUC para fazer contabilidade, basicamente com a 6ª série, que eu fiz aquele CBEJA, EJA lá, faz 10 anos em 3 meses, né? Eu fiz supletivo, né? Supletivo, que chama aqui na Paraíba. Esse negócio aí. E eu fiz isso aí, e eu entrei basicamente com a 6ª série. Mas tive que ralar, passei 4 anos lá ralando, estudando, muitas vezes estava com desânimo, ia com desânimo mesmo, né? E consegui vencer. E na época não tinha fundo perpétuo, não tinha nada, né? Era ralado. Hoje está muito mais fácil para os nossos jovens alcançarem a autossuficiência. Talvez o segundo ponto que eu falei, nós não estamos divulgando de forma legal. Talvez a nossa forma de divulgar, eu faria panfleto, jogaria na capela, chamaria o cara para uma entrevista, falava na hora, acompanhava, porque é uma oportunidade única. Deus quer que seus filhos, todos eles, estejam bem, alcancem a autossuficiência. O meu filho faz Pathway, ele faz a faculdade de engenharia de software e Pathway ao mesmo tempo, né? E aí, de vez em quando, dá aula de English Connect. Ela está ali, ó. A minha filha, o ano passado, ela terminou o ensino médio, e esse ano agora já está começando o Pathway. Gente, vamos aproveitar as oportunidades. E como falou assim, é miserinha que se paga ali para um curso internacional com certificado. E você vai subindo de nível. Você passa um ano, vai para um nível maior, até você... Daqui 4 anos, se você continuar todo o curso, você recebe um certificado de graduação. É uma faculdade que você fez internacional, né? Que bênção maravilhosa. Deus está olhando para seus filhos, dando todas as oportunidades. Nós aqui, como líderes, precisamos ser a voz de Deus a todas as pessoas que precisam urgentemente dessas bênçãos. E eu me comprometo como secretária diária. Na próxima conselho de coordenação, eu vou falar com todos os meus destaca, para que eles foquem em poder apresentar isso de uma forma muito mais, assim, com força, com desejo, não algo mais ou menos, é mais alguma coisa que a igreja criou no Brasil, mas sim algo que vem de Deus para seus filhos aqui na Terra.
Deus ama cada um de seus filhos, ele se preocupa com cada um deles, conhece cada um de nós que estamos aqui hoje. Isso é um fato. O amor de Deus por nós é tão grande que deu seu Filho para morrer por cada um de nós. O Salvador, ele tem um carinho imenso, um amor enorme por cada um de nós. Deu sua vida por nós. Não desistiu em nenhum momento de cada um de nós. E nós não podemos desistir das pessoas que estão à nossa volta. Elas precisam do nosso auxílio, do nosso amor e das coisas que precisamos levar a elas. O sucesso só vem para aqueles que estão dispostos a trabalhar. Nós precisamos ensinar os nossos membros a trabalharem. As ferramentas existem. Se você ensinar o seu membro a trabalhar, as ferramentas existem, muitas ferramentas, para que eles possam ter sucesso no que eles quiserem. Só basta nós aceitarmos o comando que vem direto dos céus e abençoarmos a vida daqueles que estão à nossa volta. Amo o meu Salvador. Presto o meu testemunho de que ele vive e de que ele realmente vai vir a essa terra novamente, uma segunda vez. E precisamos estar preparados para que quando ele venha, estejamos prontos para recebê-lo. Nós somos preparadores da segunda vinda do Salvador. Cada um de nós que estamos aqui hoje. Vocês acham que essas preparações, pathway, bem-estar, vocês acham que é para que isso? Isso é para a segunda vinda do Salvador. É para que todos estejamos autossuficientes em todas as coisas. Para que quando ele venha, estejamos preparados para recebê-lo. Amo cada um de vocês e sou grato pelo trabalho que vocês fazem. Sei que vocês têm se empenhado o máximo para ser uma bênção para todas as pessoas onde vocês estão. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Presidente Oliveira, oração. Com licença. Querido amado Deus, que habita os céus, estamos gratos pela oportunidade que tivemos de aprender mais sobre autossuficiência, a importância de nos tornarmos pessoas ainda melhores e de colocar em prática estes teus ensinamentos. Pedimos que possam nos abençoar com o teu Santo Espírito, que possa vir nos abençoar e nos proteger diariamente. Pedimos também que possa abençoar a família de todos os irmãos que podem participar desse treinamento e que possa estar sempre conosco. E é essa humilde oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Adebir, e todos vocês que participaram conosco aqui dessa maravilhosa reunião. Foi um sucesso e maravilhoso. Conto com cada um de vocês e, ao mesmo tempo, contem comigo. Estou feliz por algumas estacas já terem agendado comigo aí durante esse ano algumas coisas e estamos à disposição sempre. Às vezes, se eu demorar a responder alguma coisa pelo WhatsApp, pelo telefone, é porque eu estou atendendo outra pessoa, entrevistando algum líder ou dentro de algum recurso, mas eu respondo, tá bom? Posso demorar um pouquinho, mas estaremos aí para ajudar. Um abraço, Adebir. Obrigado por tudo. Tchau, pessoal. Um abraço para cada um de vocês. Obrigado, Vicenzo, Alexandre e todos que participaram. Valeu, meu amigo. Até mais. Parabéns a todos. Se esforçaram para estar aqui nessa reunião hoje. Vou mandar a gravação e os slides para os grupos. Qualquer coisa me peçam. Valeu. Valeu. Presidente Lemos, um abraço aí para o povo de Campina. Meu presidente Jorge. Valeu, Jorge. Até mais, pessoal. Vou encerrar aqui, porque senão fica muito longo o vídeo de gravação, tá? Um abraço para todos. Tchau.